Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa Moçambique 50 anos. Nesta noite contamos aqui os nossos estudos com o Dr. Miguel Mkaima, a quem já agradeço pela sua presença neste programa de testemunhos. O Dr. Mkaima é uma pessoa que faz parte, digamos, desses últimos 50 anos da nossa história como país. E a primeira questão mesmo que eu quero colocar, Dr. Mkaima, é no dia 25 de junho de 1975. Onde é que o Dr. Mkaima estava? Só para começarmos a conversa. Muito obrigado pelo convite e obrigado também aos telespectadores que nos veem neste momento. Dia 25 de junho de 1975, assisti à proclamação da independência de Moçambique no estádio da Machava. Estava propriamente no estádio da Machava. Como é que foi? Estive no estádio da Machava, mas foi muito difícil chegar ao estádio da Machava, porque eu estava nesse dia a assessorar a delegação da Bulgária. Era guia da delegação da Bulgária que vinha cá para assistir à independência de Moçambique. A delegação da Bulgária estava hospedada no Hotel Polana. E eu saí com a delegação, eram 19 horas do Hotel Polana. Só chegamos às 0 horas no estádio da Machava. Eu vi muito engarrafamento. Quer dizer, levamos esse tempo todo a percorrer o percurso do Hotel Polana ao estádio da Machava. Havia muita gente. Muita gente, muito transporte, muito bloqueio na estrada, mas bloqueio de alegria, tudo isto era alegria. Toda a gente queria chegar ao estádio da Machava. Era muito jovem na altura. Como é que foi um jovem presenciar um momento desses? Como é que foi para si? Eu era jovem, na verdade. Eu acabava de vir da escola secundária da Frelimo de Bagamoyo, na Tanzânia, onde tinha estado durante 5 anos. 5 anos da luta de libertação nacional. Fiquei em Bagamoyo e em Tunduro, mas tive sempre tarefas, missões a cumprir em Cabo Delgado, em Niassa e em Tete. Andei como é que era essa vida lá no no Bagamoyo? Como é que era a vida? Para além dessa vertente militar, como é que eram os jovens lá? Nós tínhamos aulas normalmente, que começavam às 7h30. Cada ano aumentava-se o número de alunos que vinha das províncias de Cabo Delgado, de Niassa e de Tete, alunos que concluíam a 4ª classe em Cabo Delgado, em Niassa e em Tete, e eram encaminhados para Bagamoyo, a escola secundária da Frelimo. Portanto, era uma escola... Os professores eram moçambicanos? Era um misto de professores. Tínhamos moçambicanos, mas o grosso era de estrangeiros. Tínhamos professores que vinham da Europa, mas também de alguns países africanos, da Ásia e do Brasil. Portanto, eram professores de vários países. Então, regressa formalmente para Moçambique quando? Eu regresso formalmente em março de 1975 para vir participar da proclamação da independência. Nos preparativos. Nos preparativos da independência. E como é que foi esse processo? Trabalhei um mês, durante um mês em Nampula, ajudando, colaborando com equipes que estavam em Nampula na preparação da proclamação da independência. E a partir de abril cheguei a Maputo, Lourenço Marques na altura, fiquei aqui até a proclamação da independência. E depois da proclamação da independência, há um país novo, uma coisa é a euforia do dia 25,
Então já para o dia 26 era colocar o país de fato. Como é que foram Mas esses foi primeiros isto de facto é uma coisa que eu vivi com muita euforia, com muita alegria. Eu vivi de facto a independência, as mudanças, quer dizer, do colonialismo para a independência, da luta da libertação nacional para a independência. Portanto, são vivências diferentes que tive a oportunidade de sentir e de viver. E como é que foram os primeiros anos da independência? Onde é que o Dr. Mukama fica enquadrado? O que é que faz? Olha, a independência foi no dia 25 de junho. Sim. No mês de julho, eu recebi uma tarefa do Ministério da Educação e Cultura para ir orientar um curso de formação de professores monitores escolares. Chamava-se assim, monitores escolares. Eram jovens com 4ª classe e foram reunidos num local em Chimoio, dirigido por mim, e eu tinha um grupo de professores, jovens que vinham do magistério primário de Maputo, portanto que tinham noções pedagógicas, mas tinha também jovens que saíam, que estavam na Universidade Eduardo Mondlane. E foram enquadrados no meu grupo como primeira experiência das férias escolares da Universidade Eduardo Mondlane. Foram as primeiras. Chamava-se AJUS, qualquer coisa parecida. Então, tive 4 jovens recém-formados na Universidade Eduardo Mondlane que se incorporaram ao nosso grupo para irmos dar aulas aos jovens com 4ª classe para serem professores primários. E como é que foi esse processo de fundar praticamente fundaram a educação do zero? Nós fundamos a educação do zero e eu assisti à fundação da educação de Moçambique. Este curso de que me refiro, em Chimoio, foi o primeiro e o único curso que foi ministrado depois da independência, formar jovens pedagogicamente durante um mês para depois irem dar aulas na escola primária, escolas que estavam a nascer naquela altura. Sim. Em alguns sítios não existia nada de escola e esses jovens foram lá para essas aldeias para começar a recrutar alunos para formar a escola. Portanto, isto aconteceu e eu acompanhei pessoalmente. E ao nível como é que era o vosso entusiasmo naquela altura? Hoje em dia fala-se muitas pessoas são movidas por interesses materiais. Naquela altura, falava-se de dinheiro, era mesmo... Não, nós não tínhamos dinheiro nenhum, não tínhamos salários nenhuns. E eu, quando cheguei a Maputo, vindo de Bagamoio, não tive salário nenhum. Primeiro ficamos no hospital militar, portanto aquilo que era alojamento dos militares ali, militares que já tinham partido para Portugal de regresso. Nós ficamos lá, ocupamos esses espaços por algum tempo. E mais tarde, depois da independência, o Ministério da Educação arranjou um lar para nós. E lá no lar nós ficávamos e comíamos aquilo que existia. Não tínhamos dinheiro. Portanto, o Ministério da Educação alocava aí diariamente algo de comer para o almoço, para o pequeno almoço, para o jantar. E foi assim que nós começamos a trabalhar. Comecei assim a ser funcionário do Estado. Então, E não tinha salário. Depois de Manica? Depois de Manica, fui criar o primeiro centro de formação de professores primários na Namacha. Foi o primeiro que se criou, do género. Aí já foi para, primeiro, reciclar os monitores escolares que existiam desde o tempo colonial, que davam aulas nos postos escolares.
não eram escolas, eram postos escolares. Então demos reciclagem a esse grupo para ter novas noções pedagógicas, mas também novas noções políticas, conhecendo o nosso país, porque tínhamos que conhecer o nosso país, um país independente. Era necessário uma disciplina desta natureza. E depois seguiu-se o curso de formação de professores primários, com duração de 1 ano. O seguinte durou 2 anos, assim sucessivamente, e hoje temos os chamados... Antes era sempre mais 3, depois foi 10ª mais 3, depois foi 10ª mais 3. Exatamente, Sim. Portanto é essa sequência. Foi evoluindo e hoje então forma-se professores primários com qualidade que temos, embora no meio de muitas dificuldades que temos também. Portanto, vai para a Namacha, depois... Na Namacha fiquei 3 anos, Sim. Trabalhei no Centro de Formação de Professores e eu me orgulho em ter trabalhado naquele Centro de Formação de Professores. Era muito famoso aquele centro. Foi famoso e formou um bom número de quadros com qualidade. De educação. Devo dizer isso. Era uma boa equipe e eu devo dizer que era uma equipe muito entusiasmada que estava lá e eu também me orgulho por ter feito isto, por ter participado. Mas depois daí a ministra Graça Machel, ministra da Educação e Cultura na altura, me transferiu para colocar-me na província de Cabo Delgado como diretor provincial de Educação e Cultura. E como é que foi essa experiência em Cabo Delgado? Era Muito foi o berço da luta? Uma experiência difícil. Em que sentido? A dificuldade residiu no facto de ter que encarar aí uma missão de juntar a experiência de educação que trazíamos da luta de libertação nacional, das zonas libertadas, e as experiências antigas do tempo colonial, portanto, na cidade de Porto Amélia, exatamente, Montepuez, Namuno, etc. Portanto, juntar essas experiências para... vamos lá, trazer outras experiências de educação já no Moçambique independente. E essa tarefa foi uma província difícil. Culturalmente rica. Eu sei que Muito uma das grandes rica. preocupações também foi isso. Depois da independência, a questão da cultura esteve sempre no centro, digamos Exatamente, por isso que se chamava Ministério de Educação e Cultura. Sim. E a direção provincial que dirigia em Cabo Delgado também chamava-se Direção Provincial de Educação e Cultura. E experiências que vinham das zonas libertadas, mas também experiências culturais daqueles povos Sim. da província de Cabo Delgado, Maconde, Macua, Muani, são povos culturalmente muito doces, muito ricos. E foram momentos de muita alegria que tive lá, embora no meio de muita dificuldade. Uma segunda dificuldade que tive quando trabalhei em Cabo Delgado foi que eu fui lá muito jovem. Sim. Eu não tinha idade para assumir um posto, um cargo daquela natureza. Sim. Mas também eu só tinha 8ª classe de Bagamoio. Mas já era muito avançado, naquela altura. Já, sim, olha... o ensino secundário que tivemos em Bagamoio, na Escola Secundária da Frelimo em Bagamoio, era um ensino adulto, um ensino rico, um ensino que partia das experiências da luta e o desejo de descobrir coisas novas a aplicarmos no Moçambique independente. Portanto, era uma escola também de liderança, digamos assim. Era a escola de liderança. Sim. Nós, em Bagamoio, não só éramos só nós os alunos, mas tínhamos sempre pelotões de guerrilheiros que vinham diretamente de Cabo Delgado, de Niassa e de Tete, permaneciam conosco na escola durante algum tempo
Alguns que estavam de passagem para o exterior, para ir à Rússia, ou à União Soviética, ou à China, ou para outros países onde, na altura, a Frelimo tinha boas relações para a formação dos seus quadros. Né? Nessa Portanto, altura de estar em Cabo Delgado, a guerra já tinha começado, essa guerra de 16 anos? Estou a falar de 70 para 74. Sim. 70, Não, 74. estou a falar a questão de como foi diretor provincial em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado foi de 77 a 80. Já fazia sentir-se um pouco o impacto da guerra, ou não é por isso? Sim, sentia-se porque tínhamos que trabalhar nas zonas libertadas, transformando uma série de situações, de ambientes, para se adaptar à altura da independência. O que não era nada fácil. Não era nada fácil. E outra questão, portanto, trabalha em Cabo Delgado até 1980, depois volta para Maputo? Eu trabalhei até 80, depois fui para Beira, matriculei-me no ensino médio para concluir o ensino médio. Porque o meu objetivo, e aliás era essa tarefa que a ministra Graça Machel tinha me dado, portanto tinha que fazer essa experiência em Cabo Delgado e depois concluir o ensino médio, 12ª classe, e depois tinha já declarada uma bolsa de estudo para ir me formar no estrangeiro. Portanto segui este percurso, fiz a 12ª classe na Beira, depois de Cabo Delgado, e depois da Beira, então, tive a bolsa de estudo na RDA. Exatamente. Como é que foi essa experiência na RDA? Sei que há muitos moçambicanos também estiveram lá. Muitos moçambicanos. No dia que eu viajei à RDA, nós éramos 150 pessoas a viajarmos para a RDA. Pode imaginar. Sim. Mas não era a única viagem. Já tinham acontecido mais viagens e iam acontecer mais viagens. Portanto, eram muitos jovens a formarem-se na RDA. E tínhamos lá uma experiência muito boa porque o apoio era profundo. A RDA dava tudo para a formação dos moçambicanos e eu digo que valeu. Valeu porque se contarmos, por exemplo, muitos quadros que temos hoje no nosso país, na sua maioria foram formados na RDA, mas com uma formação de boa qualidade. Tivemos alguns que são reitores das universidades, né? Tivemos um reitor da Universidade do Eduardo Mondlane, dois, formados na RDA e que foram reitores da Universidade do Eduardo Mondlane. Isso para dizer que a formação recebida na RDA era mesmo uma formação profunda e boa e aceitável. E uma das coisas que eu queria perceber também de si, ainda bem que a independência tem essas experiências de direção ao nível da educação. Como é que era o país depois da independência? A questão das dificuldades. Como é que, até que ponto impactava no vosso dia a dia? Dificuldades econômicas, de que fala-se muito. O abandono também por parte dos portugueses, de muitos. Como é que foi isso? Sim. Aliás, eu falei do curso de formação de professores na Namaasha. Este curso resulta na procura de uma solução para quadros. Sim. Alguns quadros que eram portugueses que trabalhavam na área de educação já tinham deixado de estar em Moçambique, abandonaram Moçambique. Alguns porque, por causa da independência, não coordenava com a independência, vocações pessoais deles não coordenava com a independência de Moçambique, mas outros porque não tinha como, tinha que regressar a Portugal, que era a sua terra. E ficamos com um vazio muito grande, mas um vazio muito grande. Eu próprio, com a 8ª classe que tinha de Bagamoio, eu tive que assumir funções pesadas.
funções profundas. Ser diretor do Centro de Formação de Professores, primeira tarefa que tive, e depois ser diretor provincial de Educação e Cultura. Portanto, foram tarefas gigantescas, que não era uma brincadeira. Mas a experiência que trazer de Bagamoio valeu-me. Mas também a experiência da luta de libertação nacional valeu também. Aliás, nós tínhamos a noção de que a independência significava novas tarefas. A independência significava responsabilidades. Mas isto de responsabilidade no verdadeiro termo da palavra. Responsabilidade. Portanto, muitas tarefas que foram desempenhadas por este grupo, meu grupo, que vinha de Bagamoio, por exemplo, foram tarefas cruciais, né? Foram tarefas muito importantes e que ajudaram muito para alavancar o início da atividade técnica, pedagógica no nosso país. Se calhar antes mesmo de... Aliás, por exemplo, como é que nasce o Sistema Nacional de Educação em Moçambique? O sistema que hoje já tem história. Sim. Este Sistema Nacional de Educação começou desta maneira. Começou com cursos rápidos, cursos de curta duração, formar professores, formar técnicos, mas depois avaliávamos rapidamente os resultados desses cursos. Eram cursos, mas incluía também seminários de longa duração, seminário de uma semana, seminário de um mês, em que discutíamos questões pedagógicas, questões técnicas, questões organizativas. Foi assim que nasceu o Sistema Nacional de Educação de Moçambique. O Sistema Nacional de Educação de Moçambique não tem origem colonial. Não é. Foi fundado pelos moçambicanos de Moçambique com o sistema totalmente, com o mecanismo totalmente novo, os moçambicanos. Uma das coisas que eu queria colocar também antes de irmos para o intervalo, como é que era Moçambique sob a direção do presidente Samora Machel? Muita gente fala do presidente Samora Machel com alguma saudade, digamos assim. Como é que era isso? O que é que distinguia o presidente Samora de uma liderança normal? Quer dizer, ele não era normal, ele não era um líder normal, digamos assim. São duas coisas aqui a ter em conta. Uma que é a personalidade de Samora Machel. Samora Machel, ele como personalidade, era singular. A outra coisa, Samora Machel proclamou a independência numa altura em que todos os moçambicanos estavam eufóricos e todos os moçambicanos estavam com o desejo de ver e ouvir palavras de Samora Machel, o único dirigente, nosso comandante. Então, essas condições todas, este ambiente todo, reúne o grande com G grande da personalidade de Samora Machel. Mas Samora Machel é um homem que dirigiu a luta da libertação nacional, a guerra, tinha uma experiência muito grande de dirigir, de presidir. Portanto, ele não começou a presidir no dia da proclamação da independência. Portanto, ele trazia uma experiência muito grande, que nenhum outro moçambicano tinha. Por isso, na altura da proclamação da independência, a figura de Samora Machel era única e nós tínhamos ele como o único a ouvir e a obedecer. E que avaliação faz do Moçambique de 1975 até 1990, mais ou menos? A avaliação que faz? Com todos os desafios que foram de... Desafios foram sempre marcantes. Aliás, começar qualquer projeto, é sempre difícil. Nós começamos a criar Moçambique no dia da independência, 25 de junho. Uma tarefa difícil. Ter Moçambique como um país.
ter Moçambique como uma nação. Nação quer dizer que todos os aspectos culturais, econômicos, etc., etc., tinham incidir a sua vocação para o Moçambique como um todo. Criarmos regras próprias de um país. Criarmos um país. Termos estruturas, instituições, etc., etc. Portanto, essas coisas todas não foram fáceis, mas foram muito bonitas de participar e de acompanhar. Eu lembro-me nessa altura, pese as dificuldades que nós tivemos, eu, por exemplo, na NAMASA, no Centro de Formação de Professores, tivemos muitas dificuldades, mas olha, a formação que nós demos aos nossos professores foi maravilhosa. Eu tenho me cruzado com muitos deles que se formaram lá nessa altura, todos eles têm muita saudade daquele tempo, daquela formação. Mas falam eles que aquela formação valeu e transformou esses jovens todos que frequentaram esse curso. Portanto, a mentalidade que eles obtiveram, ganharam na transformação ao longo deste curso foi uma mentalidade que valeu a pena. Constituiu esta mentalidade base para todo o resto da vida dessas pessoas. E eu acredito que isto tudo foi a base do resto do Sistema Nacional de Educação. Exato. Quando se fala, por exemplo, chefe de turma, um aluno chefe de turma, é uma coisa nova. Isto existiu primeiro nas zonas libertadas de Cabo Delgado, de Niassa e de Tete. Ter um chefe de turma, um aluno. Mas também ter chefe de turma, um professor. Mas isto, depois da independência, isto expandiu-se. Institucionalizou-se. Institucionalizou-se. Hoje em dia é normal falar no chefe de turma. Chefe de turma é o que é? É um aluno que administra a turma em coordenação com o professor. O professor coordena tudo, mas com o aluno. Quer dizer, a turma é dirigida pelos professores e pelos alunos, através do chefe de aluno. Mas também tem várias secções, secção de higiene, secção de limpeza, secção de material escolar, secção de disciplina, etc, etc, etc. Portanto, são práticas que vieram das zonas libertadas, mas que se institucionalizaram depois da independência. E hoje em dia, isto faz parte do nosso sistema de educação e procuramos atualizar, valorizar essas experiências, dando novo sentido com base na atualidade do que nós estamos a fazer na área de educação. Exato. Portanto, o nosso sistema de educação é um sistema da independência de Moçambique. É fruto da independência. É fruto da independência de Moçambique. Exato. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte. Vamos continuar aqui a falar com o Antônio Camis. Como sabem, ele exerceu funções também como ministro, como embaixador. Trazer também aqui a sua experiência, essa vivência com várias culturas ao longo dos países onde representou o nosso país. Então, não sei daí, voltamos dentro de instantes. Até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas,
distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa Moçambique 50 anos. Dr. Miguel Mkaima, político moçambicano, é o nosso convidado para esta noite. Além de político, exerceu funções importantes no nosso Estado, ministro, embaixador. Dr. Mkaima, uma das questões que eu queria colocar também, eu sei que fez formação na Alemanha, na RDA, volta praticamente já com quase a assinatura dos Acordos Gerais de Paz. Como é que olhou para este processo da pacificação de Moçambique? Sim, eu regresso da RDA em 1992, no ano da assinatura dos Acordos de Paz. Foi um momento muito complicado para mim. Vivi euforia, mas uma euforia misturada com incertezas. Foi um momento de muitas incertezas, sobretudo porque não sabíamos, eu não entendia bem, não chegava a definir bem o que é a democracia. Sim. Porque eu vinha com o sentido da democracia, de que democracia significa o coletivo. Sim. O coletivo, o todo é que ganha. Aquele que tem o voto de todos é que ganha. Portanto, ganhar era o quê? Era satisfazer aquilo que todos queremos. É uma perspectiva mais socialista. Essa é uma perspectiva mais socialista, naturalmente. Portanto, e eu regresso nessa altura, ia regressar da RDA. Sim. Ora bem, quando eu chego a Maputo, cruzo-me com muitas pessoas que tinham fugido de Moçambique para Portugal, na sua maioria. Tinha fugido o quê? Fugia do socialismo, do comunismo, como se dizia. Mas com os acordos de paz, ficou o sentido de que, pronto, já não havia mais socialismo, não havia mais comunismo em Moçambique, então essas pessoas podiam regressar. E regressaram. Então eu fiquei aí com o sentimento misturado, mas afinal de contas é o que é? Criou uma confusão, né? Uma confusão. Mas essa confusão minha é de muitos também, sobre o conceito, o verdadeiro conceito da democracia. E esta luta, a razão nós desta luta, temos até hoje o que é a democracia no nosso país. E eu acho que nós temos que trabalhar muito, temos que caminhar muito para encontrar o verdadeiro significado da democracia em Moçambique. Mas a questão da guerra, por exemplo, dessa guerra dos 16 anos, diziam que era guerra pela democracia. Fazia sentido isso? É uma outra confusão, por exemplo. É uma outra confusão, portanto,
que aquela guerra queria ganhar a democracia, queria conquistar a democracia como objetivo da guerra. E pronto, a guerra terminou, graças a Deus. Isto que para mim é a coisa mais importante. Que terminou, Mas deixou marcas profundas. Terminou a guerra. Mas Deixou marcas profundas. Mas acredito que o mais importante, a guerra terminou, estamos a construir o nosso país. Mas o nosso país está-se a construir no meio dessas dúvidas das pessoas, muitos de nós, a não entender o que queremos com a nossa democracia. Temos que falar da nossa democracia, porque democracia na RDA, democracia na RFA, democracia em Portugal, democracia no Brasil, etc, etc, tem um mundo de diferenças. Depende das condições de cada país. E o nosso país, porque nasceu da luta da libertação nacional, da guerra, da colonização. Então, é muito difícil para a gente se encontrar o ponto de convergência profunda quanto à questão da democracia. Temos que lutar muito. Mas o mais importante para mim é que na nossa democracia temos que cimentar os sistemas eleitorais, temos que cimentar isto. Aliás, é lá onde reside a paz, a problemática da paz, é lá onde reside. E nós temos que aprofundar nessa, quanto à minha ideia, não é? Temos que aprofundar muito mais esta parte. E segundo aspecto é o aspecto econômico, o aspecto de satisfação de bens materiais às pessoas, ao povo, a cada um de nós. Ali nós temos que aprofundar, e aprofundar isto significa nós temos que viver a paz para trabalhar, para estudar, para promover e desenvolver a ciência como requisitos para o desenvolvimento. Sem isto, nós não vamos desenvolver o nosso país. E como é que o Dr. Mukaima olha para o nosso país, né? A questão dos desafios? A começar mesmo por essa questão do terrorismo em Cabo Delgado. Acha que isto tem a ver com as chamadas desigualdades, como se diz por aí? Eu olho para a guerra hoje do terrorismo em Cabo Delgado, assim como para a guerra dos 16 anos que dizimou o nosso país, que matou muita gente e destruiu muitas infraestruturas. Olho para essas coisas todas como consequências do analfabetismo e da ignorância, falta de conhecimento. Porque se nós perguntarmos, por exemplo, a pessoa que está lá em Cabo Delgado a dirigir o terrorismo, a destruir, a matar, a violentar, a impedir que as pessoas desenvolvam as suas aldeias, desenvolvam as suas machambas, coisas que são elementares, né, para a vida das nossas comunidades. O que é que essa pessoa está a pensar? O que é que esta pessoa está a querer? Portanto, a ignorância que está nessa pessoa, nessas pessoas que promovem a guerra sem objetivo material. Eu acho que nós temos que lutar muito para promovermos a educação no nosso país, promovermos o conhecimento no nosso país, promovermos o domínio da ciência e da técnica no nosso país. Se conseguirmos vencer a luta nessas áreas, nós não teremos mais terrorismo, não teremos mais
as guerras, não teremos, porque estaremos a vencer o subdesenvolvimento, como era o conceito de Samora Machel. Então, acha que essas questões todas são subterfúgios para uma causa muito mais profunda, que é a questão da necessidade de se investir cada vez mais na educação? Exatamente. Portanto, a educação é onde nós temos que investir mais. É onde nós temos que empreender maiores esforços, mais atenção. Mas pronto, as nossas condições diversas no país, mas também nós não somos um país isolado. Aquilo que nos liga com os outros países não nos ajuda nada para mudarmos dessas mentalidades. Uma das coisas que eu queria também colocar ao Dr. Mukami, eu sei que foi membro do governo, dirigiu a área da cultura do nosso país. Como é que olha para essa questão da cultura, da valorização da cultura? Sempre que falamos com gente ligada à sociedade da cultura, reclamam sempre valorização. Como é que olha? Como é que nós podemos transformar? Porque em outros países a cultura tem uma dimensão econômica muito grande. Olhar para o Brasil, por exemplo, os carnavais, os bilhões de movimento daquilo. Como é que nós podemos transformar também? Porque o nosso país é rico em expressões culturais. Como é que nós podemos transformar isto para além de ser um cartão de visita do país, vai também ser um instrumento de inserção econômica das pessoas? Cultura bem gerida transforma-se em bens materiais, em bens de todo tipo, na promoção da vida das pessoas. A cultura. Nós, infelizmente, trouxemos mentalidades do passado que não nos ajudam em nada para vencermos esta letargia de olharmos para a cultura como algo sem utilidade. Mas também as condições depois da independência até aqui ainda não nos foram tão favoráveis, por forma que a cultura seja transformada em bens e meios não só espirituais, mas também materiais, visíveis, que sustentem a vida das pessoas. Portanto, olhamos para a cultura como uma coisa invisível, uma coisa que anda por aí e que nós nunca chegamos lá. Mas a cultura tem que ser vista como algo a ser transformada, a ser trabalhada para o bem da vida das pessoas, para o desenvolvimento, inclusive. Há muitos debates, não só no nosso país, mas no mundo, sobre indústrias culturais, por exemplo. É um conceito que tem, basicamente, o objetivo de mudar a mentalidade das pessoas para olhar a cultura como meio espiritual, mas também como meio material, válido, com valor, na transformação da vida das pessoas. Portanto, isso requer um empenho muito grande das pessoas, dos sistemas, das instituições, da governação, etc., etc. Mas, sobretudo, levar as pessoas a olhar para a cultura como uma coisa importante na educação, na formação das pessoas. E não só na vida econômica das pessoas. É separável, não podemos separar a cultura da educação. Não podemos separar. Não podemos separar a cultura da educação. Eu estive esta manhã na ACLIN,
com um grupo de alunos do ensino primário de uma escola privada que foi visitar a ACLIN, para conhecer a ACLIN, para conhecer a história da ACLIN. A ACLIN é a Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. Recebi lá alunos, um grupo de alunos, que foi lá perguntar o que é a ACLIN, o que é a Associação dos Combatentes, para que é que serve? Colocaram essas perguntas. Notei que esses meninos vinham da sua escola com alguma informação sobre a Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. Então, conversamos. Mas uma das coisas que falamos foi que, olha, os combatentes fizeram a luta de libertação nacional. Para quê? Para criar o bem em Moçambique. E o melhor bem foi a independência, que proclamamos no dia 25 de junho e celebramos ontem, dia 25 de junho, esta efeméride. Portanto, a independência é um bem. O bem trazido pela luta de libertação nacional. Mas este bem, a independência, tem que criar mais bens. Muitos bens. E, sobretudo, devem ser bens aqueles que devem ser úteis para a vida das pessoas, para o desenvolvimento do país. Portanto, a vida das pessoas, o desenvolvimento do país, aí estamos a ver as instituições, estamos a ver o ensino, por exemplo, a educação, o setor da educação, o setor da cultura, o setor da saúde, portanto, várias instituições que existem, mas que essas instituições têm como função de preservar o bem da independência. Acha que os combatentes têm sido suficientemente valorizados à altura daquilo que foi a dimensão do sacrifício? É para eu responder essa pergunta. Como combatente? Muito difícil para responder essa pergunta, porque eu próprio sou combatente. Sim, exatamente. E eu e meus colegas combatentes, nós nunca paramos de combater, nunca paramos de lutar. E uma das coisas que nos leva a não parar de lutar é a preservação da independência, a preservação do país, a preservação de tudo o que é a conquista da luta de libertação nacional. Esta foi a resposta que eu dei aos alunos quando perguntaram para que é a ACLIN? O que é que faz? E eu disse que, olha, a ACLIN trabalha para preservar as conquistas da independência. E, se calhar, mais duas questões só para fecharmos o nosso programa. Uma das questões que eu queria colocar é o presidente Chapo declara esse ciclo de governação como o ciclo de luta pela independência econômica. Na sua opinião, Dr. Mukame, olhando também para a sua experiência como homem do mundo, o que é que nos falta para conseguirmos, com o vosso esforço, a independência política, libertar a terra dos homens? E o outro passo da economia, o que é que falta? Para termos a independência econômica, nós temos que preservar a independência que temos. A independência política. A independência política. A soberania do país. Aquilo que é uma das coisas mais importantes da nossa soberania é a nossa cultura, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Aquilo que nos caracteriza como moçambicanos. Nós temos características próprias de moçambicanos. Nós somos diferentes de sul-africanos, por exemplo. Somos diferentes de tanzanianos.
Portanto, temos marca própria de moçambicanos. É isto que nós temos que preservar, defender e proteger. As palavras do Chapo vão neste sentido, quando ele fala que temos que valorizar os combatentes. Em outras palavras, é valorizar a nossa independência, valorizar as nossas conquistas. Ao longo desses 51 anos, muitos de nós não entendemos bem o que significa isto de valorizar as nossas conquistas. Essas guerras que nascem exatamente porque nós não nos encontramos aqui neste ponto, no ponto da preservação das nossas conquistas. Como devemos preservar as nossas conquistas? Foi aí. Os que estão em Cabo Delgado, terroristas, são moçambicanos. Mas eles acham que preservar a nossa independência, preservar as nossas conquistas é um assunto que deve ser visto de outra maneira, não de maneira como está a ser visto. Então é um desencontro. E a questão cultural entra aí, que este desencontro de pensamentos, os terroristas acham que a solução é pegar a guerra, pegar em armas e destruir, matar. Portanto, é um problema de falha cultural que as pessoas têm. Nós podemos resolver os nossos problemas sem precisar de disparar armas. Não precisamos. Não precisamos de levar jovens ainda em fase jovem para o mato e ensiná-los a fazer guerra. De degolar pessoas. Portanto, na sua maioria são jovens que não têm ainda noção da vida como tal. Então, precisam de melhores ambientes para aprender coisas úteis. É aí onde nós devemos cingir a valorização da nossa cultura. Se calhar uma última questão mesmo, só para fecharmos então um bocado. O que Moçambique gostava de ver nos próximos 50 anos? Eu, infelizmente, não é de chegar aí aos 51 anos a contar a partir de agora. Infelizmente, não é de chegar até lá. Mas acredite que eu tenho uma imagem, um sonho de ver um Moçambique muito diferente deste que temos hoje, como resultado do trabalho desses professores que estão nas nossas escolas com poucas condições. Estes professores estão a formar. Esses professores formam jovens que amanhã vão ser brilhantes para um Moçambique diferente. Então, Moçambique tem futuro, na sua opinião? Moçambique tem futuro. Exatamente. O futuro de Moçambique vai ser muito apreciado por muitos daqui a 51 anos. Doutor Mucaio, muito obrigado por esta conversa. É sempre uma honra tê-lo aqui no nosso programa, sobretudo prestar o seu testemunho também da sua vida. Eu sei que foi uma vida muito difícil, muita pressão, muitas responsabilidades. E queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui e desejar também bons sucessos à Clean, você que está nos órgãos sociais agora. Acho que é uma instituição importante, sobretudo essa questão de não nos esquecermos de onde nós viemos. E o exemplo vivo de ver as pessoas que na primeira hora estiveram lá na luta da independência é sempre inspirador. Não podemos esquecer do nosso passado. Do nosso passado, sim. E temos que nos recordar e valorizar o nosso passado. Eu disse hoje na Clean às jovens que a Clean é a Associação dos Combatentes. Os combatentes lutaram para o bem e conquistaram o melhor bem, que é a independência. Resta o resto da independência
para nós criarmos outros bens para o nosso povo. Portanto, é a tarefa que nós temos, criarmos mais bens do melhor para o nosso povo. Exato. Dr. Mukabe, muito obrigado. Queria também agradecer aos nossos internautas e aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite. Até a próxima.